Olá, vamos na sequência do cientista espiritual André Luiz. Esses últimos números eu estou falando sobre o livro O Mecanismo da Mediunidade e ele fazendo uma comparação, ele vai fazer uma comparação mediunidade com campo elétrico, com campo magnético, mas ele vai fazer também umas reflexões sobre a indução, o magnetizador, o hipnose, ele vai fazendo comparações. Ele vai falando no capítulo anterior, eu falei sobre o lar como um grande centro indutor da pessoa, o lar. E tem vários caminhos indutor. E ele vai falar nessa lição de hoje, que é a lição 313, outros centros indutores. Outros centros indutores. Ele está chamando a atenção. Cada consciência renasce no campo físico que traz consigo as ligações do agrupamento espiritual. Nós, quando nascemos, temos as ligações com grupos espirituais que são afinados conosco. E que se filia demonstrando as afinidades profundas de que a onda mental dá notícia ao fluxo revelador de que se apresenta. Se os pais guardam sintonia com as forças que lhe julguem fluidicamente aos filhos, a vida prossegue harmônica, como que sobre rodas nas quais as cenas se mostram perfeitamente engrenadas, como se fosse algo sobre rodas andando. Entretanto, há divergências. Passadas a primeira infância, começam os atritos e desencontros. Normalmente é assim, na adolescência já começa a mostrar, porque na adolescência o André Luiz chama a atenção da glândula pineal começando a trabalhar, e a glândula pineal é de dualidade espírito-matéria. Ele vai falar também, não só no livro Missionário da Luz, mas em outros livros ele vai falar do assunto. Ele vai mostrar, vai começar a ter desencontros, a face das interferências inevitáveis com perturbações dos circuitos em andamento. Ou seja, às vezes a criança vem, aquela inocência aparencial é simples, é fácil de ser trabalhada, e às vezes os pais nem trabalham direito. Quando chega na adolescência, ele começa a mostrar quem na realidade ele é, quem é o espírito que está ali. E às vezes pode ser um espírito muito mais evoluído do que os pais, mas pode também ser um espírito que precisa enormemente da influência benéfica dos pais. Surgem as incompatibilidades e disparidade. Aí ele chama a atenção que a genética não consegue explicar. As pessoas às vezes querem explicar aquele estado emocional das pessoas tentando explicar pela genética, porque ele não traz a discussão do espírito, da alma, do psiquismo como uma coisa que pertence à mente, e a mente é do espírito, e ele não entende que é explicar pela genética e não vai conseguir explicar pela genética. Enveredando pela influência de companheiros que permanecem fora do vaso fisiológico, às vezes companheiros, os filhos, nessa circunstância, evidenciam tendências inquietantes, sem que os genitores consigam reivindicar a autoridade de que se reveste. Ele não tem, às vezes, condição de fazer isto. Todavia, a escola edificante espera nas linhas da civilização para restaurar-lhe desde cedo as noções de ordem superior diante da vida, exaltando os conceitos de elevação moral, imprescindível aprimoramento da alma. Ele está dizendo que às vezes as escolas vão fazer isto. Mas as escolas, nós sabemos que às vezes têm deficiência pelos os educadores. E às vezes as escolas dão material didático e às vezes ela carece os ensinamentos de ordem moral. Principalmente porque fica a discussão filosófica, o que é moral, quem é moral, qual... Mas nós do Espiritismo conhecemos, nós sabemos que a moral ensinada por Jesus é a moral mais perfeita que a Terra tem. Nós sabemos que o Evangelho de Jesus é um código de ética.
ética moral muito forte, que essa influência, no futuro as escolas farão isso sem problema nenhum. Hoje tem escola que tem medo de falar a palavra Jesus, tem medo até de fazer uma oração numa sala de aula. Você veja como vai confundindo a cabeça dos próprios professores. Ele diz: transfigura-se então os mestres comuns em orientadores de aprendizes que se atentam ao ensino, se faz médios temporários das mentes que instrui através dos mesmos fenômenos de harmonização das ondas mentais, porquanto o professor ensinando torna mais lentas porquanto, ele diz, o professor se torna quase como se fosse médio, vai induzir, vai exercer influência, mas o professor tem que saber disso e tem que fazer isso num processo libertador, não num processo de querer dominar. Tem professor que quer ensinar a ideologia política dele, isso é uma coisa doida, ele não tem que fazer, ele tem que ensinar o processo de libertação e não de ficar, o sujeito ficar massificado por esse ensinamento. Não ensine. E se ele não sabe os ensinamentos de Jesus, com certeza ele não vai errar se ele for nessa direção. Porque ele está dizendo que, nesse mesmo fenômeno, as ondas mentais, porquanto o professor, ensinando, torna mais lentas as oscilações que despende, enquanto que os alunos, aprendendo, fazem mais curtas oscilações que são peculiares, verificando necessário ajuste no nível para que a permuta dos agentes espirituais se faça com segurança. Ele está dizendo que os professores vão desprender as ondas mentais, porquanto o professor, ensinando, torna mais lentas as oscilações. É lentas as oscilações que ele está, ondas lentas. Mas o aluno, aprendendo, faz mais curtas as oscilações que lhe são necessárias. Você veja, os discípulos que fogem deliberadamente ao dever da atenção, relaxando os compromissos que abraçam, permanecem ausentes dos benefícios, ligados ao circuito outros que lhe retarda a marcha na direção da criatura por desertarem dos exercícios que lhe favorecia mais dilatada iluminação íntima. Às vezes o aluno é que não está querendo, está fugindo, e ele que vai ter o problema. E além da escola, além dos pais da escola, além das escolas, está falando outros caminhos, né, das escolas, segue para os rebentos do lar terrestre, as obrigações do trabalho, profissionais em que a personalidade segue o encalço da vocação ou soma de experiência que já conquistou na vida. O trabalho vai ser também uma fonte indutora espetacular para o espírito. Cada oficina construtiva, seja qual for a linha de serviço que se expresse, é um novo educandário para a criatura em lide no campo humano. Todo o tipo de trabalho, ele é um caminho educativo para o ser humano, em que a chefia escalonasse através de condutores diversos, convoca os cooperadores nos vários círculos subalternidade ao esforço de melhoria e sublimação. O trabalho leva também nessa direção. Ainda aqui vemos, por intermédio da mesma ocorrência de harmonização mental, os que orientam a erguida condição de espíritos protetores. São aí o anjo da guarda. Os que obedecem transformado em instrumento para determinadas realizações. Ele está dizendo que tem outros centros indutores, além do lar, da escola, do trabalho, das profissões, dos mentores espirituais, e nós vamos ver que nós sofremos influência, às vezes, de livros, de leituras, do rádio, da televisão. É preciso ter cuidado para saber onde é que estamos nos sintonizando, porque estamos sendo médios, ou alguém está sendo médio para nós. Nós precisamos ter sempre entendimento disso. Somos médios, estamos sofrendo influência
essa influência tem vários caminhos que está fazendo. Então, no futuro, quando a sociedade tiver mais conhecimento disto, as rádios vão sempre se preocupar o que é que vai no fora do fato da notícia que está dando, como induzir na direção da melhora das pessoas. A televisão, os livros, ninguém vai escrever livros se não tiver sempre caminhos indutores para melhoras. Não tem problema, se é livro técnico, é técnico, também está trabalhando a melhora. Os professores nas escolas, escola é um lugar fantástico, porque a criança tem influência da mãe, do pai, para a escola vai cada vez mais cedo para as escolas. A escola precisa saber que ela é um centro indutor fantástico. E isso, essa comparação ele vai fazer com o médio, com o problema do magnetismo, da hipnose, da indução e assim por diante. Olha o trabalho que esse moço chamado André Luiz está deixando para nós, para as nossas reflexões. As ondas curtas que o professor está deixando, e nós estamos transformando essas ondas, pode se transformar em ondas ultra curtas, a depender da influência que a mediunidade exerceu sobre nós. Deus te abençoe, meu irmão.